Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um MedFiCast, nosso segundo episódio, falando hoje sobre a Medicina 2.0. Hoje estou com uma convidada muito especial, ela que é professora na Universidade Federal do Estado do Acre, com uma participação de ter formado a primeira turma de Medicina, que também é fundadora do Ambulatório de Mole da Atiforme, e muitas outras coisas no currículo que eu espero deixar ela falar. Estou aqui também com meu amigo Gabriel. Bom dia. Gabriel, se apresente, pessoas. Eu sou João Gabriel, sou sócio cofundador do Prontofy. Também estou aqui nesse MedFiCast. Sou o cara da TI. Faço sistema de informação hoje. E já tenho também um currículo na tecnologia há alguns anos. E também vim hoje para participar desse podcast junto com a doutora Elaine. E enriquecer o nosso bate-papo falando mais a fundo sobre tecnologia, né? Afinal, a nossa empresa é sobre isso. Exatamente. Doutora, para quem não lhe conhece ainda, vou deixar a senhora se apresentar melhor. Fiz essa breve introdução, mas para o nosso público, para a nossa audiência, para as pessoas conhecerem até onde a gente está, né, hoje. Bem, bom dia, né? Meu nome é Elaine Leal, eu sou médica ginecologista. Eu me formei em Recife, Pernambuco, eu sou pernambucana, sou lá de Recife. Me formei em 96, estou fazendo 30 anos já esse ano. Fiz minha residência também pelo SUS de Pernambuco, no Hospital Agamenon Magalhães, em ginecologia e obstetrícia. Acabando a minha residência de ginecologia e obstetrícia, eu fiz uma especialização em cirurgia oncológica. Em 99, meu marido, quando formou, foi convidado para vir para o Acre. Convidado não, ele veio pelo Exército, né? Ele veio pelo Exército. Em 2000, ele foi convidado a administrar um hospital em Plácido. E aí foi quando houve o convite para eu vir para cá também. E aí, aqui a gente começou a trabalhar, morava em Plácido, eu trabalhava lá e aqui em Rio Branco, no SECOM e na Fundação. E em 2001 a gente fez o mestrado num convênio da UFBA com o governo do estado do Acre. Logo depois houve o concurso o primeiro concurso, né, para professor da universidade, para o curso de medicina. E aí fomos aprovados como professores, né? Estamos lá até hoje. Em 2005, eu fiz o meu doutorado num convênio com a Universidade do Pará, Universidade Federal do Pará, também um convênio com o governo do estado. E nesse tempo a gente vem trabalhando hoje exclusivamente na Universidade Federal e na Fundação, né? Eu sou lotada na Fundação, onde a gente faz ambulatório, cirurgias. Lá foi onde a gente montou o ambulatório de doença trofoblástica, que a gente referencia como centro de referência, né? Porque é o único local onde a gente tem esse tipo de atendimento e tratamento aqui no Acre. Isso ele formalmente foi montado a partir de 2010, mas em 2007 eu já comecei a ter uns atendimentos dessas pacientes que ficavam meio perdidas pelo estado, né? E aí também esse ambulatório acontece até hoje, onde a gente faz o acompanhamento às pacientes que evoluem por câncer de placenta. A gente trata, né, lá na Fundação mesmo, e o acompanhamento das pacientes que não são de Rio Branco, que são de município, a gente faz esse atendimento por telemedicina, né? A gente envia os pedidos dos exames, elas mandam de volta, elas ficam agendadinhas lá também para a gente poder manter esse contato e acompanhar como é que elas estão evoluindo, né? E paralelo a isso, eu tenho um consultório onde eu faço a minha parte particular, né? Onde eu faço atendimento, faço alguns procedimentos, alguns exames, como estudo urodinâmico, colposcopia. E é isso, acho que eu tenho 3 filhos, né? Tenho 2 rapazes que são gêmeos, estão com 23 anos, o Pedro e o Lucas, e tenho uma filha com 19 anos, que é a Cecília. Sim, conheço todos. Bom,
para começar o bate-papo de hoje, muita gente que acompanha o nosso canal é de medicina, é de tecnologia, então vamos começar com algumas perguntas introdutórias para vocês irem conhecendo até um pouco mais sobre a área médica, né? E pensando nisso, como funciona hoje para uma pessoa conseguir efetivamente passar ali no Enem, passar no vestibular? Que dica de estudo a senhora daria? Porque muitas pessoas acham que hoje, não, vou pegar um resuminho aqui mais rápido, vou achar um caminho mais fácil. Não tem caminho fácil, né? O curso de medicina hoje, ele é um dos cursos mais concorridos, né? No Enem, vestibulares, ele é um dos mais concorridos. O atual vestibular que teve aqui, a gente teve 60 para uma vaga, né? Então, que a gente está aqui no norte, né, bem distante, com difícil acesso, passagem cara, e a gente ter 60 para uma vaga. Aí você tem a noção da concorrência. Então, assim, não tem caminho fácil, você tem que estudar, se dedicar, procurar fazer muitos exercícios, muitas atividades, se tiver como puxar na internet lá provas antigas e responder, então isso faz muita diferença. Então, na minha época, quando eu fiz, a gente tinha muito menos faculdades, hoje tem muito mais cursos à disposição, então facilitou bastante isso, mas ainda assim é um funil muito grande, né? Todas as universidades, sejam públicas, sejam particulares, têm uma concorrência e que para você ganhar na concorrência você tem que ser melhor, né? Então, para ser melhor, você tem que dedicar um pouquinho mais do seu tempo, né? A maioria desses estudantes de medicina, antes de entrar, eles estudam 10, 12 horas dia, né? Para poder conseguir passar principalmente se você quiser uma universidade pública, né? Uma estadual ou uma federal. Aí você tem que realmente se dedicar bastante. E Gabi, você que poderia estar cursando medicina, passou em sistemas da informação em que lugar? Primeiro. Em primeiro, tá bom para vocês? Queria que você desse então dicas de estudo até para quem quer passar em sistemas da informação, por exemplo, que hoje é a terceira, quarta mais concorrida do estado aí, dependendo de onde você estiver. Mas no Brasil hoje como um todo é a terceira mais concorrida, se eu não me engano. Não vou saber te dizer, mas hoje a área, assim, qualquer curso de tecnologia está muito concorrido. Isso. Principalmente ciência da computação e, inclusive, virou até uma notícia no ano passado de um curso de inteligência artificial lá de Brasília que teve a maior nota de corte do país. Uma das maiores notas de corte da universidade estava lá, que é da UNB, que era 800, era maior do que a de medicina, inclusive. A nota de corte é realmente muito alta. Então é um mercado que também está crescendo muito. E como é a perspectiva assim para a sua área? Você acha que cada vez mais a área de SI vai crescer muito ou ela vai acabar dando espaço para que outras sejam acopladas a ela? Eu acho que vai ser algo muito complementar. Assim, hoje, principalmente com inteligência artificial, ela já consegue fazer alguns trabalhos mais simples, mas ainda falta o olho do programador, porque ainda tem muitos erros na produção do código, e também surgiram novas modalidades. Você agora tem um engenheiro de inteligência artificial, que é uma das profissões hoje mais bem pagas também da área da computação, também por conta de data centers e tudo mais, também está surgindo cada vez mais profissionais de segurança da informação. Então, essas áreas vão surgindo e elas vão se complementando. Apesar de algumas pessoas dizerem, vai acabar programador por causa dela. Eu não acho que vai. Porque vai sempre precisar de um código bom para IA se basear e IA, por si só, ela não faz o código bom. Então, na área da saúde, o que você tem achado aí até de uma empresa que recebeu um valuation bem interessante recentemente? Você acha que tem futuro, assim? Quem quer entrar nesse mercado, o que você vê, assim? Eu acho que tem futuro porque eu acredito que ainda você tem muitas áreas que falta a inserção da tecnologia, assim, de aproveitar ainda mais esse recurso. Principalmente na saúde. Isso. Na saúde falta muito essa visão. E aí tem empresa interessante para você acompanhar no YouTube toda vez sobre conteúdos de tecnologia, saúde. Então, deixo essa sugestão de vocês de conhecer a Prontofy, o nome? Tem que fazer. Sim. Mas, doutora, agora falando até mesmo para aquele estudante de medicina, né? Ele
conseguiu a sua formação, ele chegou na universidade, aquela alegria, vai usar touquinha, vai botar placa, né? Porque aqui na UFAC a gente tem um costume de usar touca, né? A touca cirúrgica, a gente pinta ela toda de laranja, que é a cor da atlética, né? E dá para os calouros ali usarem durante um semestre inteiro. É uma experiência você ganhar piolho, ficar com caspa, é muito legal. Mas viva a sua época de calor, vale a pena. Você passou tanto tempo estudando, viva, aproveite, vá pra calorada pelo menos uma vez, assim. Não sou muito fã de festa, pra ser honesto, assim, de atlética, mas eu recomendo você ir uma vez pra você aproveitar esse momento, cara. Eu não me privei disso. Se privou das festas de atlética, cara? Sim. Doutora, foi pra festa de atlética? Eu nunca fui muito chegada nas festas, não. Eu ia para as festas que a minha turma organizava para ganhar dinheiro para formar. Essa eu acho né? mais legal, que é as Então, festas da essas turma. festas eu participei, mas vocês veem que o parâmetro é mais ou menos esse, né? Nós somos mais ali, festa ou com os amigos, ou mais de boa ali. Mas por que tu não foi pra nenhuma festa, cara? Cara, porque, não sei, não... Sei lá, eu não sou... Porque geralmente tenho bebido, não bebo muito, até... Vai conversar. Conversar mais, sei lá, é algo que eu prefiro me privar um pouco. Assim, tem algumas coisas que eu poderia ter participado, mas tem algumas coisas que eu Melhor realmente pra se prefiro me manter privar um focado, pouco. né? Porque acho que tem muita questão da minha fé também, eu prefiro, assim, em alguns ambientes não... que geralmente tem se manter muita confusão, eu prefiro ficar mais tranquilo, assim, me afastar um pouco. Pra vocês verem, os donos da Prontofaz são muito cristãos, cara. Mas assim, até agora focando para além da diversão, vamos falar de trabalho. Doutora, hoje pro estudante, né, ele conseguir ali ter uma boa formação, o que a senhora recomendaria, assim, vendo como professora, vendo como acadêmica? Um passo atrás antes, então. Como que era na sua época a formação e como a senhora vê que é hoje, assim? Como foi os desafios daquela época? bem, o grande desafio que a gente tinha na época, que hoje vocês têm um acesso assim extraordinário, é que antes a gente não tinha tecnologia, né? A gente não tinha internet, a gente não tinha computador, era tudo na mão. As aulas eram slides ou aqueles que chamava transparências, que você nem conhece isso. Era uma página transparente com um plástico, né? E era escrito ali, ele colocava e o negócio projetava na parede. Né? Então, assim, as aulas eram com coisas muito mais simples, né? E hoje o estudante tem acesso ao mundo, né? Com um computador, uma internet instalada, ele tem acesso a tudo na palma da mão. Então, assim, para o estudante de medicina, a primeira coisa é você entrar no curso porque você se identifica com o curso, né? Não adianta você entrar no curso e dizer assim, não, eu vou fazer medicina porque você ganha dinheiro. Você não vai se sentir bem durante o curso. Dá para ficar rico fazendo medicina? Assim, eu acho que rico só para algumas especialidades, mas a medicina lhe fornece uma boa vida. Você vai ter conforto na sua vida. Então, você vai ter seu carro, sua casa, vai dar uma educação boa para os seus filhos, vai viajar, né? Então, assim, você dentro da medicina, trabalhando adequadamente, com ética, né? Trabalhando certinho, você vai viver bem. Ficar rico, eu acho que só algumas especialidades que têm uns procedimentos de alto custo, né? Que aí sim você pode até chegar a dependendo de como essa pessoa lida, né? com o seu dinheiro, com seus investimentos, ele pode sim ficar rico. Mas não é para todo mundo, né? Sim, sim. Agora, além de você ter uma identificação com o curso, tem muito aluno, que é uma coisa que preocupa a gente, que faz o curso porque o pai, a mãe, né? É o desejo da família. E assim, não é o desejo dele. Então, assim, eu acompanhei um aluno como mentoria, que os olhos dele eram engenharia. E ele estava lá na medicina. Eu fiz... O curso deve ser uma tortura para essa pessoa, né? Porque é um curso pesado, exige muito estudo, existe muitas horas dentro de um hospital, quando você está no internato, é muito cansativo, mas você precisa gostar. É realmente aquele curso para quem tem amor à área, assim, não dá pra gente escolher só pelo dinheiro ou pelo interesse dos outros, porque senão a gente não vai aguentar ficar ali dentro. E na parte de sistema, como é assim? Assim, pro cara que ele não gosta, que tem muita dificuldade, é complicado. Matemática é importante? Rapaz, se quiser fazer o curso, sim. Assim,
E em algumas áreas também, questão estatística e tudo, mas cálculo 1, cálculo 2, integral, derivada, tudo bate uma dor de cabeçazinha ali com matemática. Dor de cabeça boa. Mas, assim como eu poderia ir para medicina, mas não foi a área que eu me identifiquei, Sim. eu me identifiquei muito mais com sistemas, também é um cara que pode ir, sei lá, para sistemas, sei lá, por alguma razão os pais quiserem que ele fosse para alguma área de tecnologia, mas ele quer outra coisa. Talvez queira alguma área da saúde, como própria medicina, enfermagem ou psicologia. Então, é algo muito de você ter amor e algo que você se identifica, um campo que você se identifica. Eu sempre, desde muito novo, sempre mexi com o computador, sempre gostei de ficar no computador, sempre fui muito de mexer nas coisas, então a tecnologia eu sempre tive esse convívio. Essa é uma parte que a gente se identifica muito, porque desde criança também, outra coisa que me identifico, né, que eu tinha contado para a senhora, desde pequeno eu tenho essa facilidade e o ponto que eu falei é mesmo mecânico, assim, eu desmontava, montava as coisas, não sei de onde vinha essa habilidade, mas é uma coisa que eu sempre gostei de mexer, tecnologia, ciências, e aí ciência pela ciência descobri a máquina que é o corpo humano e me apaixonei e tô aqui até hoje, né, desde cara, acho muito interessante. Acho que eu tinha quantos anos? Acho que era 8 anos. Eu disse assim, eu não sei o que é médico, mas eu quero ser isso aí. E aí ganhei o livro de medicina de presente, assim, aí eu ficava fascinado, né? Eu era criança, a parte mais divertida pra mim era ver ali o sistema linfático, que era o mais colorido, sistema venoso, né, que era vermelho e azul, então era que me interessava. O pulmão também, que era bem colorido no livro, eu lembro. Ele era um atlas da... Como é que era o nome daquelas... enciclopédias bem conhecidas. Barça. A Barça fez um atlas só de anatomia. Era um Barça. Eu ganhei assim, a família juntou o dinheirinho com todo carinho assim, me deu. Nossa, fiquei tão feliz. Aquilo ali pra mim era horas e horas folheando aquilo. Hobby esquisito? Comente depois, mas deixe eu com a minha história. Tá certo. Mas criança normal como todo outro. Passei minha adolescência jogando videogame, computador, normal, né? Focando agora na parte ali, então, do que dá para aproveitar da medicina que a senhora vê, assim, porque cada vez mais a medicina e a tecnologia têm se abraçado, elas têm se conectado e a gente vê que, por exemplo, a Prontofy é um exemplo disso, a gente ajuda o médico nessa parte onde ele tem que cuidar da agenda, ele tem que cuidar do financeiro, tem que cuidar do consultório, tem que guardar os prontuários do paciente, que pra gente é muito importante. O médico ele precisa ter uma organização que às vezes você vai chegar em algum serviço de saúde, é pilhas e pilhas de papel. Isso é muito comum no Brasil afora ainda. Assim, não é uma realidade tão inimaginável. Recentemente, né, a gente colocou o computador na fundação. Foi instalado o programa lá na fundação. Na fundação também, verdade. Isso, na fundação também. É porque eu estava lembrando da maternidade. Né? Já botaram... A maternidade começou paralelo ao da fundação. Foi final de 25. É porque agora é janeiro, a cabeça ainda está acostumando. E assim, lógico, ajuda bastante a gente, as perdas, né? Às vezes a gente chegava para atender e aí estava faltando a folha da consulta da pessoa. Então, assim, a tecnologia ela vai evitar isso lá no SUS, né? Que a gente tem essas perdas, que a gente consiga ver as outras consultas. O paciente foi internado, tudo que aconteceu na internação está lá. Então a gente consegue essa integração melhor, vai ter menos perdas de documentos, menos perdas de prontuário, de páginas, de consulta, né, de acompanhamento do paciente por conta da tecnologia instalada. E esses ganhos principalmente, a medicina ela é uma ciência humana, né? Ela é algo que precisa desse contato de fato e é uma coisa que eu acho bonita na UFAC, que a gente enfatiza muito isso. Eu acredito que a formação do Brasil como um todo a gente enfatiza, afinal de contas o Brasil é referência em medicina. O SUS mesmo é um modelo a ser seguido pelo planeta, porque até na pandemia do Covid, a distribuição de vacinas. Você vê países de primeiro mundo que não estavam conseguindo dar conta de entregar a vacina. E assim, o Brasil, cresci com o Zé Gotinha. Cresci com o Zé Gotinha. A gente não vai entregar uma Pfizer, né, como foi a brincadeira da época, mas é algo que eu fico muito feliz de ver. E a senhora que trabalha no SUS, conhece o SUS,
como a senhora vê que a tecnologia poderia até ajudar o SUS se ela fosse simplificada, né? Porque tem tecnologia que vem para atrapalhar, mas tem aquela que vem para ajudar, né? Sim. Assim, eu acho que quando você instala alguma coisa, você tem que ter abertura para sugestões de quem está usando, Exato. né? Porque muitas vezes quem vem e monta não tem aquela familiaridade, né? Então, a partir do momento que a gente consegue juntar, né, quem usa com quem monta, você consegue melhorar muito a oferta do serviço, né? Então, assim, hoje o programa que a gente utiliza na Fundação, ele precisa de muita coisa ainda, né? Ele não é perfeito. Mas, assim, as pessoas estão se mostrando acessíveis. Por exemplo, eu cheguei e disse, olha, tá faltando um monte de procedimento com código aqui. A gente não tem como fazer um AIH sem o procedimento. A pessoa disse, não, traga os códigos que a gente vai corrigir isso. Então, quando você tem acesso a pessoa que está fazendo o produto e as melhorias podem ser feitas, ela realmente vai ajudar bastante. Porque tem aquela visão de quem está usando, né? Exatamente. No final e vai ajudar. Exatamente. Tem uma empresa que faz isso, Gabi? Você conhece alguma? Talvez. Talvez, né? Poxa, eu trabalhei numa empresa uma época tão boa, talvez, acho que era o nome do canal até por coincidência, depois vocês dão uma olhadinha lá, numa empresa que juntou pessoas da área que iam fazer isso. Sim. Cara de pau, né? Mas, gente, é o fato porque eu brinco assim, pra tornar cômico, e aí jogar essa dopamina no seu cérebro, pra mostrar que não adianta só a tecnologia pela tecnologia. Vou pegar o exemplo mais esdrúxulo do mundo, porque eu sei que tem muita gente que gosta de história e acompanha a gente, mas na Primeira Guerra Mundial, os primeiros projetos de tanques que foram feitos, eles não eram perfeitos. Então tinha que ser pensado para as pessoas que estariam dentro daquele tanque para usar. E aí quando saiu o modelo final do tanque, que o cara disse, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo, não dá para ser pneu porque a gente vai para um campo de lama, tem que ser alguma coisa nova. Inventaram esteira, inventaram coisa, e quando chegou aquele tanque lá, aí os alemães trouxeram uma surpresa para todo mundo, né? Porque antes era uma guerra ali de corpo a corpo, bate-bate, e agora tem um blindado na sua frente. E é isso que a gente quer. A gente quer blindar o paciente contra as preocupações de, poxa, perdi minha história, poxa, o médico não consegue fazer. Então, esse é o foco, principalmente aqui, de trazer educação, blindar você contra desinformação. E doutora, quais que são as maiores desinformações que a senhora acha que tem, assim, na medicina no geral, assim? A senhora vê, poxa, às vezes as pessoas acham que remédio faz mal, ou remédio é a melhor solução. Não, hoje, que é uma coisa que é recente, né? Que é a aversão à vacina. Né? Acho que isso é o mais grave que está acontecendo atualmente. É a aversão à vacina, a gente desde que o mundo é mundo, que a gente tem as vacinas elas são testadas antes de ser botado, né, na utilização da população, e a vacina salva a vida. Né? A vacina ela salva a vida, vidas. ela acaba com certas doenças que são graves, né? Tanto já vista que você... a dengue hoje, ela é uma doença que todo mundo conhece, todo mundo tem medo de pegar dengue, porque dengue pode matar, né? Chegou a vacina da dengue. A dengue, eu enxergo a dengue como a febre amarela. A febre amarela era do mesmo jeito, você tinha um mosquitinho que ia lá, picava, o povo tinha febre amarela, alguns morriam, outros não, mas hoje a gente quase não vê a febre amarela, né? Por quê? Por conta da vacina, né? Se não houvesse a vacinação, a gente hoje ainda teria gente morrendo por conta da febre amarela. Então chegou a dengue, a gente está aí com a vacina, o Ministério já está colocando à disposição. Quando tiver aquela cobertura de vacinação da dengue, a gente também não vai ter dengue. A gente vai ouvir, existiu a dengue, vai ter um caso ou outro assim muito isolado, né? Então ela vai deixar de existir se a população se vacina, né? Porque não adianta eu me vacinar e vocês não, porque aí vocês vão estar transmitindo um para o outro, né? Vão estar tendo mais facilidade de proliferação, de mutação do vírus. Então, hoje o maior crime que acontece na saúde, não só na medicina, a saúde como um todo, é a vacinação. Eu vou estender até para as autoridades, né, que defendem esse tipo de ideia. É um absurdo você ver uma autoridade defender esse tipo de ideia. Aqui eu não estou botando nome nos times, não, mas é triste, gente. Não existe isso. A vacina, ela é a primeira medida de saúde que a gente tem. É você realmente
eliminar o problema antes mesmo que ele venha a existir. O sarampo, né? O sarampo voltou. Isso. Doenças que a gente já não tinha mais pelo mapa estão aparecendo. Exatamente. Então, realmente, a vacina é algo que é primordial, assim. Eu vejo também que agora tem médicos, assim, muitos médicos novos, com novas cabeças, novas ideias e uma vontade até pelo viés que eu digo geracional, né? Me incluo nisso, de tentar achar o caminho mais fácil. Não fazer residência hoje, a senhora acha que é uma opção? Assim, eu acho que a residência, ela complementa a sua formação. A gente quando forma, a gente forma sabendo um pouco de cada coisa, né? Quando você faz a residência, você vai saber muito de uma coisa, de uma especialidade. Então, assim, vai qualificar seu trabalho, vai facilitar a sua vida, porque você vai ter um entendimento mais sólido daquilo que você está atuando. Eu acho, assim, que merece, sim, fazer a residência. A residência, ela complementa muito, né, a sua formação. Em relação a essas pós que estão aparecendo, né, então, assim, depende da pós que você se propõe a fazer, né, porque tem pós que é internet, gente, isso não é uma pós, isso é um curso, né? É um curso de atualização, é um curso de qualquer coisa, mas não uma pós. Então, assim, dependendo daquilo que você vai ter, aquela pós que você faça, que você tenha a vivência, que você tenha um treinamento, que você tenha um tempo para você absorver, treinar e criar confiança para trabalhar com aquilo, vale a pena, até porque a residência hoje não comporta todo mundo, não tem vaga para o número de pessoas que estão formando em medicina. Mas você tem que triar, né, separar o trigo do joio para que você possa ter uma qualificação digna, né, não fazer um curso qualquer e começar a atuar e de uma forma mais atravessada. Sim, claro. E até na área da programação, né? Até, assim, você vê que, por exemplo, o cara que vai fazer aquelas 60 horas de curso Python... Esse cara já pode ser chamado de sênior. Loucura. Assim, se você colocar um programador, um desenvolvedor como sênior, não depende puramente do conhecimento. 60 horinhas, pô. Porque a senioridade, ela vem muito da experiência, da capacidade do desenvolvedor de abstrair o problema e resolver o problema. Para quem não conhece a área da programação, quais que são essas categorias? Explica para ele os níveis assim, o que cada um sabe, o que é um full stack, né? Calma, full stack. Você tem dos níveis de programação de programadores, você tem o júnior, pleno e sênior. O júnior é aquele cara que assim acabou de começar, né, começando agora na carreira, um pouco capacho ali, fazer o serviço mais pesado, digamos assim. Ele vai fazer aquela parte mais simples, começou agora, ele tem um conhecimento mais... PHP. Aí depois vem o pleno já tem mais tempo de experiência, já tem um conhecimento melhor, mas ele ainda está em processo de aprendizado. Mas ele é aquele mais estável, já aquele profissional mais bem formado, que também vai participar um pouco mais do processo de decisão sobre o que vai ser produzido. O sênior é aquele cara que muitas vezes ele não vai codar tanto, ele não vai programar tanto, ele vai ser muito mais o que vai tomar as decisões e monitorar o código. Ele não vai ser tanto o cara que vai botar a mão no código e fazer a coisa acontecer. E você também tem várias áreas. O João falou aqui do full stack. O que é o full stack? É o cara que trabalha tanto no back-end, assim, no servidor, na parte lá da lógica, o que está acontecendo por trás do software. Puro, né? Isso. E o front-end é aquilo que você vê, o visual. Você, botão, o que acontece quando eu clicar naquele botão, a imagem, cor, tudo isso é front-end. O full stack é o cara que trabalha nas duas frentes. Tanto no que vai acontecer no servidor, quanto que vai acontecer no navegador, no aplicativo, que for estar sendo produzido. E, inclusive, falando isso aí, principalmente falando em back-end, até na área da saúde,
você tem um problema hoje que é a questão da segurança dos dados. Porque hoje, cada vez mais, você está vendo aí ataque em cima de ataque, em cima de ataque, em cima de ataque. Então, você hoje assim tem que ter um desenvolvimento somente para dar saúde de um back-end forte, de uma segurança forte, para justamente não acontecer de estar lá e alguém hackear o seu software e pegar os dados e você ter que ou pagar uma multa milionária para ele ou ter que pagar para o governo depois porque vazou os dados. Então, você precisa também ter essa segurança da informação, que também é uma área que está crescendo muito dentro do software, que é uma coisa que a gente também prega. Tenho na empresa de vocês, eu só digo isso. Isso. Não negligencie. Não negligencie a segurança, não deixe em segundo plano, porque vocês só vão perceber a importância disso se você estar em segundo plano quando você sofrer um ataque. Infelizmente. E aí tem uma empresa ali, né? Novamente volta a reiterar, tem uma empresa preocupada com segurança de dados, preocupada com a segurança de informação. Afinal de contas, quando você está usando ali qualquer IA, né, que vai fazer essa requisição lá nos servidores dos outros, acontece um certo processo aí, eu vou deixar vocês pesquisarem mais.